E aí, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente, vocês que têm dificuldade de aprender inglês, eu quero que vocês vejam essa coisa maravilhosa. Se você escrever fairy, T, no Google, você vai ver que muitas das pessoas que procuram por contas de fada na internet são crianças, e as crianças não sabem muito bem escrever, e elas escrevem do jeito que elas escutam. Então, quando você fala fairy tale, as crianças não pensam em conto de fada, elas pensam em rabo de fada. Isso é muito procurado e por isso você tem rabo de fada, personagem, rabo de fada, logo, rabo de fada, papel de parede, e eu acho isso sensacional. A gente está aqui para compartilhar essa coisa linda. E aí, se vocês quiserem dropar o vídeo porque eu virei militante, vocês fiquem à vontade, eu tô falando só para quem quer escutar. Isso daqui, a gente não precisa nem colocar áudio nesse vídeo, porque a mágica está nas expressões. Tá rolando TikTok na internet, que basicamente é você mostrando o trailer da Pequena Sereia para crianças negras pela primeira vez. E a cara que essas crianças fazem é de querer abraçar. É de falar, meu Deus, que fofo, que gostoso que a criança está podendo ver isso. E eu acho que isso daqui desarma qualquer discurso de ódio de nerdola que você possa ter escutado e que fica querendo dar conta da campanha de política de massa que está querendo destruir a sociedade ocidental. Então a pergunta é: você tem que negar isso a crianças negras porque o nerdola tá putinho, porque ele tá sofrendo ataques de lacração? Vamos tentar ser um pouco mais humano. Lembre-se, você sempre vai ter pessoas com medo, que vão querer lutar por poder, que vão se tornar ambiciosos, vão atacar o outro e vão inventar uma retórica linda e vão conquistar você através dessa retórica e te convencer a lutar uma guerra que não é sua e que não defende os seus interesses. Então, se você de repente virou um militante que está colocando, que está dizendo que a nossa mídia ficou nojenta por causa da atriz que colocaram lá, você tem que pensar que, mesmo que essa luta que você imagina que exista de verdade, você tem um monte de crianças escutando isso. E que é muito representativo quando milhões de crianças veem que o vídeo que fez com que elas olhassem para a televisão com essa cara teve 500 mil de dislikes por conta da escolha da atriz. Isso diz muito para essa criança em que tipo de mundo elas vivem. E aí você pode dizer assim, não, mas é que os caras estão querendo destruir contos de fada que existem. Então, a respeito disso, a gente vai conversar algumas coisas. Se você buscar tipo agressões, coisas feitas desse tipo anteriormente, você encontra muito facilmente. E a gente não tem que atacar quando a gente vê um Jesus loiro, por exemplo, mesmo que Jesus tenha nascido num lugar que provavelmente daria a ele uma fisionomia parecida com isso daqui. Quando você vê Jesus loiro, você entende que é uma população buscando em seu Deus a sua semelhança, porque afinal de contas na Bíblia está escrito que Deus fez o homem à sua imagem. E se a comunidade se olha no espelho e se enxerga loiro, eles vão querer representar o seu Deus loiro, como todas as sociedades de que se tem registro, quando foram fazer a figura dos seus deuses, fizeram a sua imagem, porque afinal de contas eles estão buscando as suas origens. Olha que interessante, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Os deuses japoneses, eles têm cara de oriental. Olha que sensacional. Os caras há 1000 anos, quando eles precisaram fazer desenhos rústicos a respeito de suas divindades, eles fizeram deuses japoneses. Isso não é um insulto a você que é loiro, que sabe que Deus é loiro? Você também está errado. Todos nós estamos errados porque nós estamos imaginando uma figura divina. Então, o que eu tenho para dizer para vocês também é que a Pequena Sereia, ela não é branca. Ela não é igual a Disney porque a Disney não inventou a primeira sereia. Veja bem, a Disney não inventou a primeira sereia. E de quando que são os contos de fada? Eles são muito, mas muito mais velhos do que os irmãos Grimm.
Quem são os irmãos Grimm? Vai pesquisar. Desculpa. Se você não sabe quem são os Grimm Brothers, e não é os caras do filme da Disney, ou de Hollywood, se você não sabe quem são eles, então você não devia nem estar nessa conversa sobre o que é que estão fazendo com a cultura ocidental. E a verdade é que os irmãos Grimm, eles eram bibliotecários, mas eles decidiram, ao invés de buscar nos livros, eles decidiram escutar pessoas contando histórias. E eles escutaram infinitas versões, porque é desse jeito que o folclore funciona. O folclore, porque folk é people e lore é história, não tem os Tiny Toons quando eles falam assim, that's all folks, that's all folks. Por hoje é só pessoal. Folks é pessoal, galera, turminha, galerinha do YouTube. Folks é povo, e lore é história. Vocês que jogam estão acostumados com lore chato, com lore legal, com lore boa, com lore ruim, ou no caso do Black Desert com... Bom, não vou insultar a lore do Black Desert, que não existe, só é muito mal contado. E mesmo para quem não tem preguiça de ler, o que acontece, imagina num mundo onde não tem Google, não tem internet, não tem versão oficial, e as vilas elas estão separadas a centenas de quilômetros, por centenas de quilômetros de distância, e as pessoas elas não ficam viajando direto. Por quê? Porque não tem trem, porque não tem avião, porque não tem cavalo que aguente uma viagem de 600 quilômetros, e o custo disso é muito, muito alto, e o risco de se viajar é muito alto também. Então o que acontece? Uma pessoa quando viaja e volta, ela vira celebridade Instagrammer da vila pro resto da vida. Porque um japonês que teve a moral de viajar, de escalar as montanhas, de descer do outro lado, de chegar na próxima clareira, de escutar tudo o que todo mundo tinha para falar e volta para sua vila vivo inteiro, esse cara vira Instagrammer, influenciador. Por quê? Porque ele tem muita história para contar que quem está na vila ali não tem acesso. O que as pessoas têm acesso é um punhado de histórias que eles escutaram dos avós, dos bisavós, dos tataravós, e eles estão escutando. E olha que interessante, essa história ela vai mudando conforme cada geração e conforme a necessidade de cada grupo. A necessidade de cada grupo. E aí quando vem um outro cara de outro lugar e fala que ele escutou uma história lá, ele vai contar essa história para todo mundo, ele vai virar celebridade, ele beira da fogueira ali à noite, ele vai contar para todo mundo, e cada criança que escuta aquela história vai crescer e vai contar aquilo de outro jeito. E essas histórias elas serão adaptadas conforme a necessidade de cada tempo. Hoje nós não temos crianças andando pela floresta, logo você não precisa colocar na criança o medo de andar pela floresta. Pense que 500 anos atrás, eu poderia não viver numa casa de alvenaria, eu poderia viver numa cabana, e poderia não haver shoppings e internet para a Lana se distrair, poderia haver simplesmente a vila, e além dos limites da aldeia, da nossa vila, poderia haver uma floresta. E o que eu preciso fazer com uma criança de 4 ou 5 anos? Eu preciso convencê-la de que não é legal ela entrar na floresta sozinha. E aí o que eu faço? Eu crio uma história do lobo mau, que vai falar de coisas que não serão para cercá-la de magia, para ela falar, meu Deus, como esse mundo é lindo, porque existem caçadores legais que matam lobos ruins, e tudo sempre acaba bem, porque tudo sempre acaba infelizes para sempre. Não, eu vou dizer para a Lana, nessa floresta existe um lobo, e esse lobo come crianças, porque eu vou fazer a alusão ao risco de vida que ela corre, e à medida que ela for criando noção da realidade, esse lobo ele passa a representar um estuprador. Então, daquelas dos 3 ursinhos que a menina entra, tem uma versão dos Simpsons dessa história que é fenomenal. Porque o Bart ele entra numa casa em que os lobos saíram para fazer uma caminhada enquanto a sopa esfriava. Aí ele experimenta uma sopa e fala, nossa, tá muito quente. Aí vai na outra e fala, nossa, tá muito fria. Não precisa ser um gênio para resolver esse problema, mistura as duas e toma tudo. Aí os lobos voltam, e aí ele faz aquela cara de medo, aí o Take vai para fora da cabana assim, a porta fecha e escorre o sangue dele por baixo da porta. Essa foi a melhor versão dessa história que eu já vi na minha vida. Mas basicamente é sobre uma menina que entra na casa de ursos que saíram, e quando ela vê eles voltando, ela se apavora, pula pela janela e sai correndo. Essa é a versão atualizada da história, porque a versão antiga diz que a menina entrava, ela estava com muita fome, ela viu a sopa que estava esfriando dos ursos que saíram para caminhar, ela vai lá e toma essa sopa, os ursos voltam e a matam.
e a estilhaçam, e a comem, a devoram. Por que esse conto ele existe? Para dizer para uma criança do tamanho da Lana, um pouco mais velha que a Lana, que ela não tem que ficar andando. Primeiro, ela não tem que ficar andando sozinha na floresta. E segundo, se ela encontrar a casa de alguém, ela não deve entrar na casa dessa pessoa, muito menos comer o que ela encontrar dentro da casa dessa pessoa, mesmo que ela esteja com fome, porque nós fazemos parte de peregrinos que passam fome, porque não tem supermercado, não tem essa abundância de comida que nós temos hoje. Esses contos, então, eles vão fazer menção a primeira história, as primeiras histórias da Pequena Sereia. Em primeiro lugar, elas são muitas, elas são extremamente diversas, mas elas fazem conta de sereias que cortaram a sua cauda para se casar com um homem pelo qual elas se apaixonaram. Mas aí o cara que naufragou e que foi salvo pela Pequena Sereia, ele acha que quem salvou ele foi a irmã dela, e casa com a irmã dela. E aí ela sei lá o que ela faz na história, em que ela tem que matar alguém para depois fazer a cauda dela crescer de novo. Tem uma série dessas histórias trágicas, e a grande maioria das histórias de folclore, elas querem passar uma mensagem de moral, de punição, para moldar o comportamento das pessoas. Quando você estuda o folclore brasileiro, todas as histórias do folclore brasileiro, todas as histórias exagerando, mas a imensa maioria, elas são de crime de punição, de crime de castigo. É uma criança que faz alguma coisa e é punida, é um cara que faz alguma coisa má e é punido. E é uma pessoa que é muito ambiciosa e sofre um castigo por causa disso. Essas histórias, elas têm um fim educativo, e elas vão sendo mudadas de acordo com o público para qual elas servem. Existem antigas versões da Branca de Neve, da Bela Adormecida. A Bela Adormecida, ela espeta o dedo com 15 anos e dorme por 100 anos. E existem versões em que o príncipe, sem conseguir acordar, ela vai lá e transa, estupra, e ela, grávida, dá luz a gêmeos que a acordam. Então é o amor das crianças, frutos de um estupro, que a acordam. Você pensa em contar essa história pra Disney? O que a Disney fez? A Disney, ela, depois o que os Grimm Brothers fizeram, que depois a Disney fez? Os Grimm, eles escutaram todas essas histórias e pela primeira vez na história moldaram essas histórias para crianças de fato, só que para crianças modernas que não precisavam não entrar na floresta porque lá havia muitos perigos. Então, os Grimm Brothers foram os primeiros que pegaram esses contos populares, esses folklores, e colocaram num formato para crianças de condomínio, para essas crianças de apartamento. Então ele fez essa história bonita. E o que Disney fez depois disso? Disney fez isso daqui com esses contos. Porque dizem que contos como o da Cinderela, por exemplo, eles podem ter vindo da Índia ou da China em suas primeiras versões. Existem, e não tem como saber, isso não tem como saber. Mas quando você pergunta de quando é que esses contos vêm, existem contos de fada que estima-se que tenham 7.000 anos, que são anteriores ao uso da escrita. E é muito natural que você acredite nisso. Por quê? Porque antes da gente escrever livros, a gente conversava. E a gente não tinha uma abundância enorme de material, mas a gente tinha muito tempo ocioso. O que os caras ficavam fazendo lá? Quando eles plantavam o trigo, tinham que esperar o dia da colheita e não tinha o faraó para dar chibatada nele para ele construir aquela porra daquela pirâmide lá que ele ficava carregando pedra para fazer isso. Se você fosse livre e tivesse descoberto a agricultura, você plantava e você não tinha que fazer até a colheita. Você ia fazer coleta, você não ia ficar trabalhando 8 horas numa fábrica, gastando 4 horas do seu dia para ir e voltar. Então você tinha tempo para passar com as crianças. E não existiam grupos de milhares de crianças jogando um jogo, de milhares de adolescentes jogando outro jogo, de milhares de adultos assistindo um canal e milhares de velhos assistindo outro canal. A internet não criava bolhas de pessoas divididas por faixa etária, por gênero e por gosto. A comunidade era pequena, não passava de 150 pessoas, e adultos, crianças, adolescentes, velhos, todos se reuniam e eles precisavam de alguém para fazer com que o tempo deles passasse. Então era muito natural
que as pessoas se reunissem no final do dia e as crianças falassem, ah, mas agora conta de novo da Chapeuzinho Vermelho. Pô, mas já contei todo dia nos últimos 10 anos. Foda-se, é o que a gente tem pra fazer. E a história ela é grandiosa, por quê? Porque ela é uma das únicas que tem e você vai ficar contando essa história direto. E cada pessoa que for contar essa história, quando chegar o dia dela contar, ela vai contar do seu jeito e vai fazer as suas adaptações. E no final o grupo vai olhar pra ela e vai falar, ah, não era bem assim não, né? Mas foda-se, a gente tá aqui e eu vou contar do meu jeito porque eu quero entreter vocês. Basicamente, mitos e religiões é tudo acerca disso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que você entenda que muito antes da Disney fazer filmes que ficaram eternizados na sua infância, esse mesmo conto que é é parte da sua infância, ele é somente uma das infinitas versões dessa mesma história que já foi contada e recontada e recontada e recontada. Então, se você se acha porque você assistiu A Bela e a Fera com a Hermione e você manja pra caralho dessa história, saiba que você é uma dentre das milhões de crianças que escutaram infinitas versões da qual você conhece só uma, talvez duas. Então não existe uma versão única. Agora, hoje, o que as crianças fazem? Elas assistem histórias para mudar suas vidas. E o que foram os anos 70, 80... Antes era preto e branco, então tá tudo bem. Mas o que foi a década de 80, 90, de 2000 pelo menos, para as crianças negras? Foi você ficar assistindo filme da Disney e querendo uma chapinha porque você quer alisar o cabelo. E por que você quer alisar o cabelo? Porque você quer parecer uma princesa. E as crianças eram expostas tanto a essa dinâmica que tem chefe de uma aluna minha que um dia chega no trabalho e vê que ela acordou atrasada porque ela trabalhou até as 11 da noite e no dia seguinte, porque ela precisava estar às 9 da manhã para comparecer a uma reunião, ela chega sem chapinha e o chefe dela olha para ela e fala, vai embora, arruma esse cabelo e nunca mais venha trabalhar desse jeito. Falou, minha. E ela não supera isso até hoje. Tá velha, tá quase se aposentando e não supera isso até hoje. O que é isso? Você cria em toda uma geração, porque você só coloca princesas com um determinado estereótipo, você cria essa ideia de que essas princesas precisam ter todos esses estereótipos e que uma criança negra ela deve alisar o cabelo para parecer higiênica e para parecer adequada a um determinado lugar, senão é ela que está errada. E o que a gente está fazendo isso? Nada mais do que um reparo, que é uma adaptação, que é simplesmente abraçar essas crianças e dizer, vocês são dignas de contos de fada e de esperança e de histórias como qualquer outra criança. Vocês não precisam falar, nossa, como eu queria ser uma princesa, só que eu sou negra, então eu não sirvo para isso. Ela pode se espelhar em alguém, ela pode querer isso. Ah, Fausto, mas ela não vai conseguir. Desculpa, gente, ninguém vai conseguir. A gente está falando de contos de fada. Então, se vocês não conseguem perceber o absurdo que é fazer discurso de ódio contra um personagem por causa de sua cor, como se você tivesse como se a sua infância estivesse sendo violentada porque estão querendo destruir os símbolos que são caros a você, eu queria que você entendesse que esses símbolos eles não são seus, eles são da cultura popular, e a cultura folk, lore, ela é de todos, ela é do povo. Ah, mas então por que não cria um personagem novo? Não existem personagens novos, é tudo uma reconstrução daquilo que já existia anteriormente. E aí você fala, ah, não, mas a Pequena Sereia não podia ser negra, por que não inventam outro personagem que seja X, que seja Y? Aí você vai lá e faz a She-Hulk. Não, também não tá bom, porque Hulk é forte. A mulher não pode ser forte, não tem cabimento. E isso é de uma pobreza enorme. Agora, por que eu tô perdendo meu tempo falando sobre isso? Porque você não pode se calar diante de injustiça que está acontecendo. Ah, mas eu não quero discutir, tudo bem. Mas eu preciso me posicionar em relação a isso, porque essas crianças dessa idade, elas não têm ainda condições de se defenderem do cara que fica falando aqui, filme nojento. Olha a cor dessa vagabunda, os caras só colocam ela porque que ela crá. Essas crianças, elas não têm, e a própria atriz, elas não têm nenhuma obrigação de terem força suficiente para aguentar o ódio que esse filme está recebendo. Então, se pessoas não se levantam para que elas percebam que tem pessoas defendendo o lado delas e dizendo que sim, elas têm todo o direito de terem isso, que merda de mundo a gente está construindo pra gente, né?
Enfim, eu não queria que esse vídeo tivesse esse tom de lacração que teve, mas é o que eu acho que precisa ter, é o que eu acho que precisa constar. Você não precisa perder o seu tempo com isso. E assim, eu não quero que você vire um militante, eu não quero que você faça o que eu estou fazendo. Eu quero simplesmente que você não se deixe levar por essa inércia que está jogando ódio em cima disso, porque não tem porquê. Não tem o que justifique. Não tem o que justifique. Espero que cause boas reflexões aí. Vocês não precisam concordar comigo, mas que isso converse com a bagagem de vocês para vocês enxergarem mais claramente como é que vocês pensam. Mas pensem, por era isso. Grande abraço.